Oi, eu sou o Marcos e eu descobri recentemente que eu ainda sou alfabetizado. Assim, 2025 foi um ano muito surpreendente pra mim porque eu fiz várias coisas que eu não esperava que eu fosse fazer. Uma delas foi voltar a ler assim como um hábito constante. E aí eu meio que reativei o Instagram, fiquei postando resenhas ali enquanto eu ia lendo quase que imediatamente. Fazia resenha no Scooby, já lançava a resenha no Instagram. Eu falo que recém descobri que eu ainda sou alfabetizado porque existem duas coisas que podem facilmente acabar com o foco de qualquer ser humano, que é TDAH e homem. E aí eu tava vivendo as duas coisas nos últimos 3 anos. Desde que eu comecei a namorar meu hoje marido, eu não lia mais. Eu fiquei vivendo tanto a minha própria vida que, aliás, ótimo, recomendo super. No entanto, com o passar do tempo, eu fiquei com saudade de alguns hábitos meus, até porque passava mais tempo scrollando do que qualquer outra coisa. Meu foco, que já não era excelente, eu tava igual de uma joaninha. Eu li esporadicamente durante esses 3 anos, mas que se juntar todos os anos não dão 10 livros. Eu que costumava ler 20, 30, 40. E aí eu decidi que essa persona não cabia mais pra mim, que eu ia ser total offline. Aí eu voltei a ser um leitor que lê, de verdade, né? Eu mal tava comprando, inclusive, pra tu ter noção de como realmente tava ruim. Eu que sempre fui viciado em comprar livro, não tava mais nem comprando. E aí agora eu meio que fechei o Instagram que eu tava fazendo as resenhas individuais e vou juntar tudo no Instagram só. Então procurem aqui no link, caso vocês queiram acompanhar no Instagram também. Então sem mais delongas, vamos começar de fato a parte que eu resenho livros. O primeiro livro do ano foi Aprendiz do Vilão, que é a continuação, a parte 2 de Assistente do Vilão. E, gente, assim, eu tenho uma maldição com fantasia. Eu li porque eu jurava que ia ser uma trilogia. E agora a Diva não parou de escrever ainda. Eu acho que já tá no quarto livro, não sei nem se ela já tá escrevendo no quinto. Mas com o Assistente do Vilão, foi muito legal, super interessante, uma proposta diferente, parecia meio The Office do vilãozinho e tudo mais. Aprendiz do Vilão, assim que eu tava ali uns 30, 40% do livro, eu já sabia que o primeiro ia ser meu favorito. Porque aqui a gente perde muito dos elementos que foram os elementos que me conquistaram no início, que era justamente essa vibe meio comédia de estou trabalhando pro vilão. Aqui a gente tem sim alguns pontos fortes, que é tipo a Sage, que é a nossa protagonista, tá mais decidida, tem mais força, ela entra ali nos embates com o Tristan, que é o vilão e tudo mais. Ela não aceita ser colocada nessa bolha protetiva que ele tá tentando fazer. No entanto, chega numa vibe tão literalmente fantasia, assim, nada contra a fantasia, mas não era a proposta que eu sentia desse livro, então me senti meio iludido aqui no momento. De repente eu descobri que era tipo fantasia de profecia, não sei o que, blá blá blá. Ruim não foi, de jeito nenhum. Eu dei pra ele, se eu não me engano, umas 3,5 estrelas. Mas como a gente perdeu ali muito do que era a essência do primeiro livro, eu já fiquei meio reticente. Mas eu acho que eu vou ler o terceiro ainda. E o meu segundo livro do ano foi A Estratégia do Charme. Esse eu fui bem cativado. Conta a história do Dev, que trabalha nessa produção desses reality shows de Príncipe Encantado, que tem tipo o boy lá que escolhe entre as pretendentes e tudo mais. E aí vem o Charlie, que é o pretendente dessa temporada, e ele tem lá as gatinhas dele. E eu não tava afim de ler mais uma história que o cara é hétero descobre que é hétero e faz o outro menino ficar nessa coisa de sofrer porque tá apaixonado pelo cara hétero. Gente, eu acho super 2015, 2016. Mas me surpreendeu muito. Foi um romance tão bom, aquele slow burn, que é bem slow burn, que é bem feito. Uma delícia, e depois aquela coisa de romance escondido, eu amo. Aquele romancinho de te tirar da fossa mesmo, aquela leiturinha leve. Pra começar o ano foi tudo. Depois eu li A Incrível Lavanderia dos Corações. E, gente, assim, eu não tenho muito o que falar desse. Pra mim, eu não sei se é uma coisa dessa literatura de cura. Tô achando que não é muito a minha vibe. Eu gosto de uma coisa mais caótica mesmo. É sobre não ser curado. E aí esse meio que parecia um monte de frase de pano de prato juntas, assim, tipo, o dia é lindo, amanheça todos os dias. Ame quem está do seu lado e quem não estiver também arrudeie. Tipo, não sei, não funcionou muito pra mim. É lógico, tem algumas passagenzinhas fofas e tudo mais, mas é
O livro em si segue aquele esquema de uma história principal com vários contos de tipo a diva, que eu não lembro o nome, tem essa. Gente, eu li isso em janeiro do ano passado, por favor. Incrível que eu esteja conseguindo falar sobre esses livros depois de tanto tempo. A diva X tem uma lavanderia que ela literalmente lava as roupas, que no caso as roupas meio que refletem os corações das pessoas, enquanto ela lava as roupas, dá um chazinho para as pessoas, tipo, a pessoa toma ali um chazinho, tem uma alucinação praticamente, revive aquela história toda e se cura. Lindo. Eu adoraria. A minha camiseta ia ser um tie-dye gigante. Mas, não sei, não funcionou muito pra mim. Mas pra quem gosta de uma literatura de cura, fica à vontade aí, do My Guess. Agora, finalmente, a gente vai começar com os livros físicos. Eu li A Maldição do Espelho, da Agatha Christie, e eu acho incrível a minha relação de amor e indiferença com a Agatha Christie. Eu amo muito alguns livros, e aí tem outros que eu queria amar, mas eu não consigo. Esse, no caso, foi um dos que eu amei. Esse vai ser um caso da Miss Marple. E assim, eu amo muito a diva. Eu acho que o fato dela ser uma velha, constantemente reclamando sobre dores, e tipo, cara, eu tô cansada, ao mesmo tempo não tô cansada, odeio todo mundo, me faz gostar muito dela. Aqui, a gente vai ter o arco da Marina, que é incrível, é um dos melhores arcos que eu li até hoje da Agatha. Mas o que eu sinto nos livros da Miss Marple é que ela traz uma atmosfera muito maior do que o próprio caso. Só que o problema disso é que às vezes os livros eles tendem a apresentar personagens que são meio indiferentes ali pra história. Ok, que às vezes lendo outros livros a gente tem mais contexto sobre quem são esses personagens e tudo mais. Talvez eles sejam importantes em outro livro até, mas eu acho que isso acaba deixando algumas pontas muito soltas. Mas esse foi um livro que eu gostei bastante. O próximo livro foi Boy Erased. Eu não sou muito da não ficção. Nesse caso, é uma não ficção que parece ficção, então pra mim tá ótimo. Aqui a gente tem a história, né, do autor, que teve que passar por essas terapias de conversão, não amando, mas influenciado pela própria família. Esse livro, no epílogo, quase que me... Mas não gosto tanto de fazer resenha de livros assim, porque quem sou eu pra dizer que a história de alguém é boa ou ruim? Mas esse aqui foi 5 estrelas favoritado. Eu acho que é um livro super delicado, mas ao mesmo tempo, para pessoas que são muito sensíveis ou que tem esse tópico muito sensível, não sei se é uma leitura tão recomendada, porque ele é bem intenso. Foram vários momentos muito emocionantes, muito impactantes. A gente pra analisar um pouquinho melhor como é que é a dor do outro, uma vez que eu acho que a gente, depois de um tempo dentro da nossa bolha, a gente acaba achando que toda vivência é muito parecida, né? E nesse caso não é. E as pessoas que vieram antes da gente sofreram bem mais. Então, fiquem atentos aí quando for apontar o dedo pro coleguinha sobre a história deles. Enfim, maravilhoso livro. Pra quem tiver coragem, não coragem, assim, eu acho um livro bem bonito, mas pra quem não tiver essa ferida tão latente, é uma leitura maravilhosa, então super recomendo. E aí vem Esse é pra Casar. E esse livro é um pouco irônico, porque eu ganhei Procura-se um Namorado no Natal de 2021. Em 2022 conheci meu namorado. E aí esse livro eu li no ano do nosso casamento, foi bem poético. Isso pra mim, no entanto, esse livro eu não amei muito. Assim, é bem legal, os personagens a gente já conhece e tudo mais, mas eu não gosto de histórias que não precisavam acontecer, e esse aqui é um caso muito sério disso. O ponto inicial da história é literalmente o ponto onde ele termina. Eu não falo que passado e futuro, eu falo de literalmente o livro deu uma volta inteira para que não acontecesse nada no final. Aqui o Luke e o Oliver estão participando de vários casamentos e todo mundo tá falando sobre casamento, e aí eles estão na expectativa sobre o casamento deles. E é isso, assim, não acontece, assim, tudo que acontece nesse livro ele pode ser ignorado. O primeiro já não era lá dos meus favoritos, é um romance só, não tem nada demais. Eu acho que a dinâmica da família do Oliver é muito bem explorada, mas nada mais além disso, assim, todo o livro ele meio que não serviu de nada para a história inicial. Não precisava, eu acho que poderia ter acabado realmente no primeiro. E aí em seguida eu li A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli,
Gente, aqui ó, sinceridade. Eu acho que aqui a gente tem um safe space pra ter opinião. Se você não gostar da opinião, pode fechar o vídeo, tá tudo certo. A gente segue aqui sem nenhuma rixa. A Cabeça do Sam, eu gostei muito da escrita, é linda, o final com tudo ali amarradinho, bem bonitinho, sem nenhuma ponta solta, foi lindo também. Mas eu me senti meio que lendo um spin-off de O Alto da Compadecida, sabe? Não sinto que foi nada. Nossa, que coisa disruptiva. Não me entendam mal, realmente foi um livro muito bom. É só que as pessoas falavam tanto e tão bem que eu fiquei com tanta expectativa que eu só ganhei uma leitura boa. O que tá ótimo, tá tudo certo. Mas pra mim foi tipo. Ei, acabei com esse quesinho de. Não era pra ter mais coisa. Mas aí não teve, não, e tá tudo certo. A oração pra desaparecer já tá aqui na minha estante. Todo mundo fala que tem uma pegada um pouco mais diferente, então eu tô ansioso para que no próximo ela me conquiste um pouco mais. Em seguida ali, Daisy Jones and the Six. Gente, sim, tô bem atrasado. Mas eu decidi que eu gosto muito da Taylor Jenkins e aí agora eu quero ler tudo dela. E aí esse aqui veio logo em seguida de Evelyn Hugo. Enfim, aqui eu gosto muito como a Taylor, ela pega você pelo que uma pessoa tem de pior nela, que é uma boa fofocaiada. Aqui, basicamente você tá sabendo do mundo de fofoca. De tudo que aconteceu nessa banda. Eu nunca ouviria essa banda na minha vida, mas de repente eu tô interessado sobre tudo que ela tem a me oferecer. Eu gosto muito sobre como ela escreve pessoas que são completamente falhas. Pessoas extremamente controversas. Você não sabe de certo se você apoia, se você odeia, se você manda internar a pessoa, se você dá flores pra pessoa. A Daisy Jones, ela é bem complexa. Eu não sinto que ela é... A Evelyn Hugo, por exemplo, a gente tem bastante empatia por ela, mesmo ela sendo problemática em certos aspectos, mas ela é menos. Aqui a gente realmente tem uma pessoa porra louca. Eu, como apaixonado por música, gostei muito da ambientação do livro, todo esse backstage de uma grande produção musical e tudo mais. Mas eu ainda acho a Evelyn Hugo melhor. Então tá tudo certo. E aí eu li Tudo Que Nunca Contei, da Celeste Ng. Cara, aqui a gente tem um favoritaço. Eu não achei que eu ia amar esse livro tanto quanto eu amei. Ele é o romance de estreia da Celeste, que é a mesma escritora de Pequenos Incêndios por Toda Parte. Conta a história de uma menina, que é a Lídia, que desaparece, e a gente já sabe como é que ela desapareceu, e já sabe o que aconteceu com ela logo no início do livro. E muito mais do que um suspense, ele é um drama familiar gigantesco. Que é uma coisa que eu achei que eu não fosse gostar assim que eu comecei a ler, porque eu realmente queria uma suspensão, mistério, crime e tudo mais. Mas ele me pegou muito pela dinâmica familiar. Nossa, a gente tem pessoas que foram criadas por pessoas que estão tentando criar pessoas e ciclos extremamente viciosos que nunca se acabam. A gente entende muito como que famílias se formam. E uma mãe pode ser uma mãe diferente para 2 filhos, 3 filhos diferentes, que cada pessoa absorve da sua forma ali aquela vivência que ela tá tendo dentro de uma casa, de uma família. Aqui a gente vê que a gente realmente não conhece ninguém. Então, nossa, foi um livro excelente, eu amei muito. E falando em dinâmica familiar complexa, a gente tem Malibu Renasce, também da Taylor Jenkins. Aqui, diferente dos outros livros, né? A gente tem sim esse aspecto meio fama e tudo mais. Ele é muito mais focado nesse núcleo familiar, ele alterna várias vezes presente e passado. O presente ele se passa em praticamente uma noite. E eu gosto muito disso porque dá pra entender justamente que quem essas pessoas são naquele momento presente são um reflexo direto de tudo que elas passaram pra chegar até ali naquele momento. A gente trabalha bastante aqui a história da Nina, que tá tentando ser a mãe pros irmãos que ela não teve, de um pai extremamente ausente e ela dando tudo de si pra não reviver ciclos e não ser igual aos pais. Eu lembro que tem um quote desse livro que é: talvez o nosso destino seja determinado pela tentação de não reviver o erro deles. E isso, pra nós, filhos, que amamos e admiramos os nossos pais e mães, mas que queremos, mais do que tudo, não ser nossos pais, nossa, é muito forte, é um livro bem bonito. Não tem nenhuma grande trama, não tem nenhuma grande reviravolta, mas o decorrer dele, a jornada dele é um livro muito, muito bonito. E aí, nesse meio período, eu inventei de assinar a Tag Livros.
Eu queria muito Como Arruinar um Casamento, agora eu tenho ele na versão original porque eu não consegui pegar a tempo. Mas o segundo livro, se eu não me engano, foi Pactos Mortais. Eu não tô com ele aqui agora porque eu emprestei pra minha irmã. Mas, nossa, que livro espetacular. É um sabor de o que realmente é um suspense muito bem construído. Eu vi na cartinha que vem junto com o livro que o autor se preocupou muito em não colocar essas mulheres que são extremamente fortes e complexas em situação de vulnerabilidade à toa. Porque esse livro, se eu não me engano, ele é inspirado num filme. Não diretamente inspirado, mas meio que inspirado num filme. Que é basicamente duas mulheres trocando assassinatos. Elas passaram pelo trauma de perder as filhas. Elas se encontram num grupo de apoio ao luto. E elas decidem que vão trocar os assassinatos. Você mata o cara que fez isso com a minha filha e eu mato o que fez isso com a sua. E de outro lado, a gente também tem uma mulher que é atacada por um serial killer, só que ele foi interrompido antes de fato conseguir ela, né? A gente acompanha essas três mulheres e, nossa, que livro espetacular, maravilhoso, 5 estrelas, favoritado, que sabor. Realmente foi uma experiência incrível, eu queria esquecer tudo que eu sei sobre ele para ler de novo. E, ao contrário desse que eu acabei de falar, a gente tem 3, que foi minha seguinte leitura. Aqui, facilmente, esse livro poderia ser assim. Aqui a gente vai acompanhar 3 amigos que se conhecem desde a infância, passa pela vida deles inteira. A única personagem que eu de fato gostei foi a Nina. Eu tô com uma coisa com a Nina agora. Mas eu sinto que a autora tinha várias ideias e ela quis botar tudo num livro só. E não sei se precisava. Aqui a gente tem desenvolvimento de identidade, a gente tem crime, a gente tem relacionamento abusivo, a gente tem luto. Ok que a gente passa por vários processos durante a nossa vida e que nossa vida não é um gênero só, né? Mas eu sinto que foi tanta coisa que eu não, de fato, consegui gostar de tudo. Tipo, eu não consegui, de fato, me conectar com tudo porque, eu não sabia quem estava narrando aquele capítulo até metade do capítulo, né? Porque ela não indica quem é que tá falando aquela história. Até você, tá aí, adivinha. Eu não sei, não amei muito, mas assim, tenho várias amigas que leram, tenho clientes lá do salão que leram, tem outras que evitaram ler por causa da opinião que eu dei. Mas, assim, senso crítico, né? Que cada um tem o seu. Vai o que funciona pra você. Pra mim não funcionou muito, não. A gente vem com mais Taylor Jenkins. Esse é a Evidência de uma Traição. O livro todo, que é bem curtinho, muito fofinha essa edição. Ele é contado por cartas. São duas pessoas que descobrem que estão sendo traídas e elas começam a trocar cartas. E aí é um babado. Muito fofo, muito curtinho, você lê super rápido. Tem assim que ficar fazendo os cálculos de datas, porque como são só cartas, você não tem muito o que acontece ali nos bastidores. Mas foi um livro que teve uma reviravolta incrível. Não parece pelo tamanhozinho do livro. Eu achei que a história ia ser super previsível, mas não foi. Então, quem tiver precisando de um livrinho super rápido, um romancinho meio improvável, pode ler esse daqui, porque foi muito bom. E aí, andando na livraria, eu me deparei com esse daqui, que é mais ou menos 9 horas, do Vitor Martins. E aí eu achei ele autografado lá do nada, gente. Eu tenho quase todos os meus livros autografados do Vitor, só falta Se a Casa 8 Falasse. Porque, né, foi lançado ali no período meio pandemia, eu nunca mais fui numa Bienal na minha vida. Esse aqui conta a história de dois ex-namoradinhos que se encontram. O nosso protagonista, que é o Júnior, tá passando por um processo ali de luto. O pai dele acabou de morrer, mas ele tinha uma relação super conturbada com o pai. Melhor do que seu pai morrendo é encontrar seu ex-namorado ali no ônibus e ter que passar 9 horas conversando com ele. Foi um livro muito bom também. Eu acho que o Vitor, ele tem essa magia em mim, que eu leio ele há tanto tempo e eu comecei a ler ele tão jovem, que é muito familiar pra mim. Parece que eu tô conversando com um amigo meu, que um amigo tá me contando essa história, então é sempre muito bom voltar pra escrita do Vitor de vez em quando. Eu já comprei agora os 3 Desejos de Eugênio, tá aqui atrás, e aí tô esperando pra ler isso. E aí, como eu descobri que eu sou uma pessoa mais pesadinha, que o meu negócio não é ficção de cura, eu vim começar a ler Stephen King. Esse é Escuridão Total Sem Estrelas, é uma coletânea de contos do King que eu preferi começar por ele, porque eu queria me familiarizar um pouquinho sobre como é que ele constrói histórias. Mas meus favoritos aqui foram O Gigante do Volante e Um Casamento Perfeito. Nossa, O Casamento Perfeito foi espetacular. E aí eu decidi realmente que eu vou começar a ler sim, de fato, o Divo. Sei que ele tem várias coisas problemáticas,
Tem realmente pontos que me incomodam aqui na descrição de vários aspectos, mas o cara é o divo aí do terror, do suspense, então eu vou tentar lê-lo. Se me incomodar de fato certas descrições dele, vou ter o extremo prazer em abandonar, porque, gente, assim, meu tempo é curtíssimo, eu vou ler realmente coisas que eu gosto, mas esse aqui foi um livro que eu não amei, por causa de 2 contos aí, mas os outros 2 realmente foram muito bons, então eu espero que ele tenha mais histórias parecidas como essa. E aí, assim, nos 45 do segundo tempo do final do ano, eu li Amêndoas, que pra terminar assim um ano bem segurinha, né, com uma ficção de cura, eu decidi realmente que eu não gosto. Esse foi um livro bem ok pra mim, não fede nem cheira. O protagonista do livro tem uma condição neurológica que ele não assimila, não sente, nem entende emoções. E aí ele passou a vida sendo treinado pela mãe, pela avó, pra, né, como se comportar nas situações e fingir que tem essas emoções, basicamente. Só que a mãe dele e a avó acabam passando por um evento extremamente brutal, e aí ele tem que se ver vivendo a vida sozinho por conta própria. Um cara que não tem, assim, muito senso de empatia, assim, de como se comportar realmente em situações cotidianas. Só que isso acaba fazendo ele ser imune a preconceitos, praticamente. Não tem senso de perigo nenhum, e isso faz ele se aproximar de um garoto que é completamente inconsequente. Acho que a parte mais bonita do livro foi justamente isso, essa visão um pouco mais inocente das pessoas que a gente dificilmente tem, mas, assim, eu realmente decidi que esse não é o tipo de livro pra mim. Eu gosto de um pouquinho mais de eventos, esse é só fofo. E assim eu acabei 2025. Eu não esperava ler nada esse ano praticamente. Eu queria muito, mas eu não fazia muito esforço. Por exemplo, houveram meses a rodo que eu não li nada, enquanto houveram, tipo, janeiro, que eu li 8 livros. Tamo aí num saldo super positivo. Já fiz uma compra gigantesca de livros, gente, pelo amor de Deus. O problema de voltar a ler é que a gente acha que a gente pode ler tudo e quer ler tudo. Aí eu entrei na minha conta da Amazon e simplesmente fiz uma tragédia, assim. Que bom que eu aprendi a ler de novo. Eu sinto que era uma parte de mim que estava muito dormente, que eu sentia muita falta. Outra coisa que eu sentia muita falta era ter esse espaço aberto aqui nesse canal. E em qualquer outro lugar, eu sinto que eu conseguia deixar um pedacinho de mim sempre registrado ali de como eu me sentia naquele período. Espero que vocês não se incomodem de eu estar aparecendo por aqui. É isso. Até a próxima. Espero ver vocês em breve.